E sobre a história da humanidade, nós consideramos que existem dois grandes períodos da história: a pré-história e a história propriamente dita. A pré-história foi tudo o que aconteceu até o ser humano inventar a escrita. Isso considera-se que deve ter acontecido cerca de 3.600 anos atrás. Então, do passado até a invenção da escrita, nós vamos chamar isso aqui de pré-história. Então, desde a origem, desde o começo de tudo, até inventar a escrita, nós vamos considerar isso, então, pré-história. E a história, como nós chamamos história? A história, propriamente dita, ela vai começar com a invenção da escrita, ou seja, de lá para cá, desde quando foi inventada a escrita, até hoje é chamado de história e também se divide em alguns períodos, né? Aqui nós temos uma ilustração do Paleolítico. No Paleolítico nós vemos que, pela ilustração, o ser humano ele habitava em cavernas. Então, por aqui você já vê que ele não tinha habilidade, ele não tinha inteligência para criar casas, para criar ferramentas mais avançadas que não fossem pedaços de pedra e pedaços de ossos. Por isso que se chama, utilizava-se muito a pedra. Eles batiam a pedra uma na outra para, com esse pedaço de pedra lascada, ou seja, afiada, quebrada, eles utilizavam como ferramenta para matar o animal, para tirar o couro e para tudo que eles precisassem, utilizava pedra ou pedaço de osso. Esse período é chamado de Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, por algumas citações, né? Também vamos observar aqui o Neolítico. Olha a diferença daquele período para esse no que tange a essa ilustração. Então aqui nós já temos o ser humano utilizando-se de ferramentas mais avançadas para outra época, onde temos aí machados, enxadas, ferramentas agrícolas. Ele já aprendeu nesse período a dominar a agricultura. Isso quer dizer, aprendeu a usar as sementes para plantar, cuidar e esperar colher, isto é, agricultura. Então, esse período, que é o Neolítico, ou Nova Idade da Pedra, ou Idade da Pedra Polida, é esse período em que vão surgir aí, de lá para cá, as grandes civilizações. Primeiro, eles aprendem a criar ferramentas, aprendem a utilizar a agricultura, não precisando mais sair para a mata para colher frutas e caçar animais. Eles já aprenderam a plantar a própria comida e também a criar animais perto deles, como animais domésticos. Você observa a presença, inclusive, de um animal que é um lobo, só que já domesticado. E esse lobo domesticado é o que vai se tornar, então, o cão, o cachorro, o fiel amigo do homem dentro da sua casa, junto dele. Não só o cachorro, mas também aprendeu a domesticar espécies de porcos, de gado, e aí nasce também a pecuária. Então, o ser humano desse período já aprendeu a utilizar a agricultura e também a pecuária. Além disso, ele vai aprender também a criar outros utensílios que não existiam no período anterior, como os potes de barro, as panelas de barro, a recipientes de pedra para triturar grãos, né? E aí você percebe um conjunto de transformações, inclusive habitacionais, onde ele cria aqui casas com barro, com madeira e com palha. Então já é uma revolução muito grande, principalmente na agricultura, porque com a agricultura ele mudou totalmente o seu estilo de vida. Se antes ele era obrigado a caçar e a coletar frutas, ele estava sujeito às estações da natureza. Se naquele período tinha ou não tinha frutas e caça, ele passava, é um período que poderia estar passando muita fome, onde limitava muito as opções de sobrevivência.
No Neolítico, não. No Neolítico, ele já utilizando a agricultura e criando animais, ele tanto tinha para comer, como sobrava para vender. Para vender, não, para trocar com outros povos, com outras pessoas de outros lugares. Então, as condições de vida mudaram e muito. Nós chamamos esse período de Revolução Agrícola. E nesse período nós vamos falar também aí das alterações no ecossistema global, né, que era muito comum e é comum de tempos em tempos, de eras em eras, isso acontecer. Certamente vocês já ouviram falar da era glacial, de outras eras que sempre aconteceram e vai acontecer ainda no seu devido tempo. Então, entre 100 a 10 mil anos atrás, aconteceu, de 100 a 10 mil anos atrás, aconteceu aí uma grande alteração no ecossistema, né? Alguns até falaram que começou com a Idade do Gelo, né? Com a Era do Gelo, e isso fez ocorrer a extinção de praticamente todos os hominídeos, com exceção do Sapiens, a única espécie a sobreviver. Isso por quê? Porque o Homo sapiens, que é o homem atual, ele já era inteligente o suficiente para criar tipos de roupas, como, por exemplo, utilizando peles de animais. Utilizava pele para se abrigar do frio. Fazia então casas de palha e barro para se abrigar das intempéries da natureza, né? Como altas temperaturas, baixas temperaturas. Então, uma série de coisas faz com que ele, então, aprenda a sobreviver melhor, né? Do que as outras espécies, inclusive plantando alimento próximo da sua casa e, com certeza, garantindo a sobrevivência. Aqui nós temos algumas imagens tiradas do Museu de Cera, lá na Europa, onde representa, segundo eles analisaram os esqueletos antigos, como seriam, por exemplo, aqui nesse caso, o homem de Neandertal, que foi a última espécie a desaparecer, ficando apenas esse aqui, que é o homem, a espécie dominante, que é o homem sapiens, que é o homem de origem, que é o homem atual, somos nós. 10 mil anos atrás, houve então a Revolução Agropastoril, como eu falei aí anteriormente, falando, né, do surgimento da agricultura e da pecuária. Então, é a Revolução Agrícola ou Revolução Agropastoril, porque a agricultura acompanha a pecuária e vice-versa. Então, temos aqui essa ilustração que deixa bem claro sobre essa revolução. Por que revolução? Porque revolução quer dizer uma grande transformação. Uma transformação muito grande que faça com que esse período seja totalmente diferente do que era antes. Então, chamamos de revolução. E o que foi essa revolução? E que transformações foram essas? Com a utilização da agricultura, ele passou a ter mais produtos, mais do que precisava. Plantava para colher para a sua sobrevivência e sobrava. Essa sobra chamamos de excedente. O que sobrava era o excedente. E esse excedente era vendido ou trocado. Vamos usar o termo melhor, trocado, porque não existia ainda a moeda, mas eles trocavam por outros produtos. E daí vai se criar, então, outras classes de trabalhadores, os comerciantes, por exemplo, que vão criar, então, moedas para facilitar o transporte de mercadorias. Não precisava trocar produto por produto, mas produto por alguma coisa que valesse a outras coisas. E aí ele vai criar a moeda, né? Aqui nós temos uma indicação o que era esse tempo, né? As práticas agrícolas, mais alimentos, melhores condições de sobrevivência, como as casas, domesticação de animais, como já citamos. Isso vai fazer com que
as transformações sejam muitas, né? Chamadas então de revolução por isso, que eram muitas mudanças. Então, a vida passa a ser dessa forma. A agricultura, mais o pastoreio, né? A criação de animais, a criação de animais domésticos, né? Domesticando animais, a criação de cerâmicas, vai fazer com que haja excedente. O que é o excedente? É a sobra que vem da zona rural, da roça, vamos usar esse termo. Então, tudo que sobrava, eles levavam para algum lugar para vender. E essa venda passou a, então, significar comércio. Então, nasce o comércio dessa forma. Como é que nasce o comércio? Através da venda do excedente, da sobra do agricultor, do homem que criava animais, do homem que criava cerâmica, os potes e todos, porque quase todos os utensílios naquele tempo eram criados de barro ou com ferro ou madeira, né? Mas a cerâmica vai inovar a criação de utensílios. Então, aonde eles iam vender o produto, é o lugar chamado comércio, fez surgir várias casas ao lado para aquelas pessoas que moravam próximo a esse comércio se abrigarem, e esse conjunto de residências vai fazer surgir então a vila. Então veja, é a agricultura que faz nascer o comércio, e agricultura e comércio fazem nascer as vilas, que por sua vez surgem em seus lugares cidades, porque as vilas cresceram, se transformaram em cidades. Você percebe que sempre o campo esteve ligado à cidade e vice-versa. As habitações feitas de barro cozido, que é o que chamamos hoje de tijolo, né? O tijolo é um bloco de barro cozido. Então, a matéria-prima mais abundante, mais utilizada era o barro, né? Desde aquele tempo. E essa organização aqui no comércio, ou seja, na vila, vai fazer surgir outras classes de trabalhadores. Nós temos quem? Os agricultores, nós tínhamos os pecuaristas, né? Nós tínhamos também os ceramistas. Agora nós temos quem? Nós temos os comerciantes, nova classe que surge com o excedente da produção, aí desde a invenção e desenvolvimento da agricultura. E claro que a cidade não precisava apenas de comerciante, era preciso defender a cidade das invasões, dos ladrões. Então eles criaram muros cercando a cidade para se defenderem, né? E os trabalhadores que eram colocados nesses muros, nas cercanias das cidades, passaram a ser chamados soldados. Então mais uma classe surge. Nós temos agricultores, ceramistas, pecuaristas, comerciantes, agora temos soldados. Então é uma das classes mais antigas da história, porque era necessário defender as pessoas que moravam nas vilas, que moravam juntas, dos assaltos, das invasões dos povos inimigos, né? Dos ladrões, inclusive. E também vão surgir outras classes, como, por exemplo, sacerdotes, administradores, etc. Então, esse conjunto de transformações que vão ocorrendo uma após a outra, né? Notadamente aqui, vindo do campo, que tem agricultura e o pastoreio, né? Então, alimento, mais pastores criadores de ovelhas, né? Agricultores, mais sacerdotes, mais soldados, mais comércio, tudo isso junto aqui é o que vai fazer com que a história chame esse período de Revolução Urbana. Então falamos aqui de duas revoluções, a Revolução Agrícola e agora a Revolução Urbana. A agrícola, o surgimento e as transformações do surgimento da agricultura. E a Revolução Urbana, quer dizer, das cidades, é justamente o surgimento de cidades, porque com a agricultura, com o pastoreio, criação de animais.
os sacerdotes, os soldados, tudo isso junto faz aparecer uma nova organização social chamada urbana, que é a vida em cidade. Surgem várias cidades. Aqui temos uma ilustração do que aparentemente era as cidades mais antigas da história. Você percebe que eram casas de barro coladas umas nas outras, né? E as pessoas, inclusive, passavam por cima para ter acesso às casas. Depois eles perceberam que era bem melhor e mais inteligente deixar espaços entre as casas chamadas ruas. Isso não é nenhuma novidade para nós. Desse período aí da antiguidade, nós vamos falar também do domínio dos metais. Então, o ser humano aprendeu a extrair metais da natureza. De que forma? Eles certamente utilizavam pedras para fazer fogos, né? O fogo para cozinhar alimentos e para outras utilidades. Só que percebia-se que algumas pedras, com muito fogo, ela derretia uma parte dela. Então não era pedra. Essa parte que derretia com fogo, com muito fogo, a temperatura muito alta, ela, depois de esfriar, ela ficava até mais dura que a própria pedra. Então ela derretia com fogo intenso e depois esfriava, tornando-se mais dura do que a pedra de onde ela saiu. Então essa coisa foi chamada de metal. E tem vários tipos de metais, uns mais contundentes, ou seja, perfurantes, outros menos, alguns se misturavam, tornando-se ligas mais fortes. Vamos chamar aí de esses metais de cobre, bronze, ferro. E a mistura de dois deles torna-se então em outro metal ainda mais poderoso, mais contundente, como por exemplo o aço, né? Então o ser humano aprende aí a utilizar esses materiais, os metais, como matéria-prima para novas e mais, digamos, mortais e úteis ferramentas. Por exemplo, que vai desde ferramentas agrícolas, inclusive armas, né? Porque tanto os machados como as foices, eles eram utilizados tanto na agricultura como também para as guerras, né, daquele tempo. Então eram tanto ferramentas no campo, como também eram armas. Então nós ficamos, por enquanto, por aqui. Essa aula sobre o surgimento do ser humano até o seu desenvolvimento em homem atual, que é o Homo sapiens, a gente vai ficando por aqui e vamos tirando as nossas dúvidas aí pelas diversas vias que temos de comunicação. Até a próxima aula e todos fiquem com Deus. Bye.